Ele passou anos da vida dele ao lado dela, ajudou nos estudos, apoiou cada passo, abriu mão de sonhos, tudo por amor, tudo por confiança, mas tudo desmoronou numa noite de sábado. Ele chegou em casa mais cedo, esperava encontrar silêncio, talvez um oi cansado vindo do quarto, mas encontrou vozes, risadas abafadas, passos apressados, e então, a porta entreaberta revelou a verdade. 2 homens, na cama dele. Ao lado dela, não havia mais dúvidas, nenhuma explicação, só um silêncio ensurdecedor, e um sentimento que ele jamais esqueceria. Mas essa história não começa aí. Antes da cena final, vieram os afastamentos sutis, os olhares vazios, as desculpas ensaiadas. Teve o dia em que ela disse que era só um ensaio de teatro. Teve o dia em que ela prometeu que jamais faria isso com ele. Teve o dia em que ele escolheu acreditar. Mas nada, absolutamente nada, preparou ele para o que estava prestes a ver. Peguei minha esposa traindo com 2 homens e a vingança foi imediata. Todos, eu tenho 33 anos, sou homem. Antes de entrar na minha história, minha pergunta é: o que você faria se pegasse sua esposa, em quem você confiava tanto, se beijando com 2 homens na sua cama? A primeira vez que conheci minha esposa, Tracy, de 29 anos, foi no cinema. Eu tinha ido assistir a um filme recém-lançado com meus amigos e ela estava lá com um grupo de amigas dela. Começamos a conversar naquele dia e logo começamos a nos ver. Namoramos por 1 ano e, eventualmente, nos casamos. O que começou como uma simples amizade virou uma das minhas histórias de amor mais tristes. No começo do nosso casamento, parecia que casar com Tracy era uma bênção. Estávamos felizes juntos e eu fazia tudo o que podia como homem e marido para apoiar os sonhos dela e incentivá-la a ser mais. Nos 2 primeiros anos, tivemos um bom casamento. Tracy também era doce, solidária e inteligente. Eu adoraria dizer que ela era tudo o que eu queria em uma mulher, em uma excelente cozinheira, uma personalidade fantástica, uma pessoa elegante e verdadeira. Se havia algo que eu amava nela, era a sua sinceridade. Enquanto Tracy trabalhava em um restaurante fast food, eu era designer gráfico e trabalhava em uma organização que imprimia banners, outdoors, designs, etc. Ambos ganhávamos um bom dinheiro, mas eu fazia a maior parte dos gastos em casa, porque Tracy usava o dinheiro dela para seguir sua paixão. Antes de Tracy e eu nos casarmos, ela me disse que ser atriz era o sonho dela desde a infância, mas ela nunca teve a oportunidade de fazer o que amava porque seus pais não apoiaram seus sonhos. Os pais dela insistiram para que ela estudasse outra coisa na faculdade, porque ser atriz não era tão nobre como ela pensava. Quando Tracy me contou sobre o sonho dela de vida toda e seu interesse em ainda se tornar atriz, se isso fosse ok para mim, eu disse que tudo bem. Para alguém que não seguiu a profissão que amava, eu sabia como era se apaixonar por algo e não poder fazê-lo. Então, apoiei Tracy a se inscrever em clubes de teatro, papéis voluntários e outros papéis de atuação que a aproximaram mais de sua paixão e seus sonhos. Também planejamos que ela iria para uma academia de artes cênicas nos próximos anos, assim que tivéssemos dinheiro suficiente economizado. Outro motivo para eu apoiar Tracy a seguir sua carreira de atriz era porque ela tinha talento natural para a atuação. Além de ser uma rainha do drama irritante, ela era muito boa nisso. Antes de me conhecer, ela havia feito alguns cursos e assistido a uns 1000 vídeos no YouTube. Fazer todas essas coisas mostrava o quão séria ela estava, e eu não queria ser aquele que impediria seus sonhos. Ousamos em ter filhos por causa dos planos dela para a academia. Planejamos começar a ter filhos depois que ela se formasse na academia. Pelo menos eu acreditava que ela conseguiria bons papéis em peças de teatro, dramas ou até papéis em filmes até lá. Até pensei que fosse eu quem continuava a incentivá-la a se voluntariar para dramas, peças e outros papéis, porque ela poderia conseguir grandes papéis mostrando às pessoas o quão boa e talentosa ela era. Eu fiz tudo isso porque queria o melhor para ela e queria que ela fosse bem-sucedida. Quando Tracy perguntou se eu estava bem com ela seguir sua paixão como atriz, ainda estávamos no primeiro ano do nosso casamento e, naquela época, tudo ainda estava muito romântico entre nós. Nunca brigávamos nem tínhamos discussões sérias. Ela era como um pêssego doce que me respeitava e me tratava com amor. Nesse primeiro ano, Tracy continuou se inscrevendo para diferentes papéis voluntários online, mas não conseguiu nada. Houve uma época em que ela até se cansou de se inscrever porque não estava recebendo nenhuma resposta. Ela decidiu focar no novo trabalho, mas eu continuei incentivando-a a não desistir. Felizmente, meses depois de celebrarmos nosso primeiro aniversário, ela recebeu uma resposta de uma de suas inscrições. Era para uma peça de teatro, e eles queriam um casal de novos atores e atrizes. Tracy ficou radiante quando recebeu o e-mail, e eu fiquei tão feliz por ela. A boa notícia era que a seleção foi na mesma cidade em que morávamos, então ela teve tempo suficiente para se preparar. Quando o grande dia chegou, Tracy passou na seleção e foi escolhida. Ela ficou tão feliz quando deu a notícia. E outra boa notícia era que eles também pagariam pelo tempo deles. As sessões de ensaio para a peça eram principalmente aos sábados e domingos. Eu não sabia nem esperava que Tracy mudaria completamente assim que começasse os ensaios. Nas primeiras semanas de ensaios, nada mudou entre nós. Nossa comunicação ainda estava excelente,
e fazíamos tudo o que costumávamos fazer. A única diferença era que passávamos menos tempo juntos nos finais de semana, porque os ensaios ocupavam os fins de semana dela. Ela acordava de manhã, limpava a casa, cozinhava, saía para os ensaios e voltava à noite. Embora eu não estivesse confortável com o novo desenvolvimento, não podia falar nada, porque não queria prejudicar a primeira oportunidade oficial dela. Além disso, a compensação de final de semana dela era maior do que o que ela ganhava durante a semana inteira. Com o passar das semanas, Tracy e eu começamos a ficar distantes. Para me manter ocupado, comecei a jogar videogame, sair com alguns amigos ou convidá-los para a minha casa. Meus amigos eram pessoas que eu conhecia desde o ensino médio e a faculdade, então confiava e ouvia eles quando eu falava sobre a paixão de Tracy por atuar e o tempo que o trabalho dela estava tomando. Um dos meus amigos, Eric, me disse para observar Tracy de perto, porque havia rumores de mulheres que dormiam com seus diretores para conseguir bons papéis. Eu descartei o conselho dele e garanti que Tracy não era assim, que ela não dormiria com ninguém para conseguir um papel porque ela era muito talentosa. Estúpido de minha parte. Com minha resposta, eles não falaram mais sobre ela, mas continuaram me aconselhando a ficar de olho, porque novos atores e atrizes como Tracy tinham uma alta taxa de infidelidade. Eu não levei as palavras deles a sério, porque estava 100% certo de que Tracy não faria nada para me machucar ou destruir o nosso casamento feliz. Mas, apesar de não levar as palavras deles a sério, elas ainda estavam na minha cabeça, e inconscientemente, comecei a me comportar de maneira estranha com Tracy e a fazer perguntas estranhas. Quando Tracy percebeu o quanto eu havia mudado, ela reclamou sobre as perguntas que eu havia feito e sobre como eu estava tratando ela. Então, fui forçado a pedir desculpas e contar o que meu amigo disse. Depois de eu contar tudo para Tracy, ela apenas riu e disse que não poderia me trair porque me amava tanto. Nas palavras dela, você é o melhor marido do mundo e só uma mulher tola e ingrata trairia você. Quando ela disse isso, eu respirei aliviado, acreditando que Tracy não me trairia. Eu gostaria de não ter acreditado. Eu não sabia que ela estava apenas fazendo o que sabia fazer de melhor em atuar, e que ela já estava me traindo antes mesmo de termos essa conversa. Tracy mudou tanto nas semanas seguintes, de uma maneira que eu não consigo nem descrever. Nossas conversas começaram a parecer forçadas, e aquela empolgação que ela tinha sempre que voltava para casa desapareceu. Antes de ela mudar, Tracy era literalmente como um papagaio. Ela chegava em casa e me contava tudo o que acontecia nos ensaios, mesmo que eu nunca tivesse ido até lá. Eu conhecia todos os nomes das pessoas com quem ela ensaiava, como elas eram e suas diferentes personalidades. Isso porque Tracy me contava tudo sobre elas. Nós éramos tão próximos, eu sempre aguardava nossas atualizações a cada final de semana, mas tudo isso parou. Além do seu afastamento, Tracy começou a ficar defensiva. Ela se ofendia com quase tudo que eu dizia, até com piadas antigas que antes a faziam rir. Ela começou a sentir que eu estava atacando com minhas piadas ou me referindo a ela na maioria das coisas que eu falava. Então, ela atualizou seu guarda-roupa. Ela passou a ter vestidos que usava especificamente nos dias de ensaio, porque eram bem mais ousados. Eu reclamei várias vezes sobre as roupas dela, mas ela não me escutou. Ela dizia que aquelas roupas estavam na moda, enquanto eu era antiquado. Enquanto ela fazia tudo isso, eu pensava que ela só estava tentando se manter competitiva com as outras atrizes que se vestiam melhor que ela. Eu sabia que ela era competitiva em termos de moda, então a última coisa que eu imaginava era que ela estivesse me traindo. Comecei a desconfiar quando ela mudava o estilo de cabelo toda semana e estava sempre no telefone falando com um homem com quem ela dizia que estava ensaiando. Um dia, ela fez algo que realmente me irritou e, quando eu expressei minha raiva, ela gritou comigo e saiu de casa. Foi a primeira vez que ela fez algo assim, e eu imediatamente soube que precisava fazer algo a respeito. Mais tarde naquela noite, conversei com meus amigos que estavam em casa, e eles apostaram que Tracy já estava me traindo. Mesmo com todos os sinais e mudanças que eu tinha visto, eu não conseguia acreditar que Tracy me estava traindo porque fiz muitos sacrifícios para que ela chegasse onde estava. Argumentei com eles que talvez Tracy estivesse passando por um momento difícil e estava descontando a frustração em mim. Eles insistiram que eu estava cego pelo amor e que deveria contratar um detetive particular se quisesse descobrir se Tracy estava me traindo. Eu não gostava da ideia de alguém seguir Tracy, mas acabei concordando por causa da mudança de atitude dela. Na semana seguinte, encontrei um detetive particular online e o contratei para seguir Tracy por uma semana. No terceiro dia da semana, quando o detetive estava seguindo Tracy, ela não voltou para casa depois dos ensaios. No dia seguinte, quando ela chegou em casa, disse que foi a uma festa de aniversário de uma colega atriz em um clube e teve que dormir com elas em um hotel próximo porque achou mais seguro do que voltar para casa de longe. O engraçado era que ela não me avisou sobre a festa de aniversário, e eu fiquei ligando para ela até às 3 da manhã. Quando ela atendeu o telefone às 3 da manhã, ela disse que não ouviu o telefone tocar por causa da música alta ao fundo. Depois, mentiu dizendo que me havia contado sobre a festa de aniversário da noite toda, mas que eu não estava prestando atenção. Eu desconfiava que ela estava mentindo, mas sabia que descobriria a verdade,
porque o detetive estava seguindo ela por 7 dias. Não ouvi mais nada do detetive até o momento em que eu já estava fora de cidade, visitando meus pais. Eu estava a caminho de casa quando o detetive me ligou e me disse que tinha algo para me mostrar. Então, ao invés de ir para casa, fui encontrá-lo. Enquanto isso, Tracy não sabia que eu estava voltando para casa naquele dia. Havíamos falado no dia anterior, que era sexta-feira, e eu tinha dito a ela que voltaria só na segunda-feira, porque queria passar mais tempo com meus pais, mas acabei voltando no sábado. Quando encontrei o detetive, ele me mostrou fotos e vídeos que me deixaram sem palavras. Ele tinha fotos e vídeos de Tracy com um homem loiro, que acabou sendo seu parceiro na traição. Havia fotos deles se beijando no carro de Tracy, no carro do parceiro, fazendo compras, jantando juntos, e um vídeo da noite em que Tracy me disse que foi para a festa de aniversário da colega atriz no clube e não ouviu o telefone tocar. Pelo vídeo, descobri que ela estava com ele a noite inteira. Eles foram para o clube juntos, mas saíram por volta das 22 horas e foram para o apartamento dele, onde ela passou o resto da noite. Isso significava que ela tinha visto minhas ligações, mas se recusou deliberadamente a atendê-las. Fiquei chocado por Tracy me trair. Ela parecia ser alguém com quem eu poderia construir um futuro promissor, mas ela destruiu isso. Depois que o detetive me mostrou todas aquelas fotos e vídeos, ele me disse que a seguiu naquela noite também e que ela estava no meu próprio lar com o parceiro da traição. Quando chegamos em casa, vi um Toyota Venza azul estacionado na minha garagem, e instantaneamente reconheci o carro. Era o mesmo que eu tinha visto nas fotos e vídeos. Eu soube na hora que Tracy estava lá com o parceiro. O detetive queria seguir, mas não lembro se concordei com isso. O que aconteceu a seguir é que eu estava em casa e, ao abrir a porta do nosso quarto, encontrei Tracy e 2 homens no ato sexual. O cara loiro estava em cima dela e o outro estava fazendo sexo oral nela. Fiquei fora de mim de raiva e não sabia em quem atacar primeiro. Tracy estava usando uma lingerie provocante e as mãos dela estavam presas na cama. Ela tentou se levantar quando me viu, mas não conseguiu se mover. Eu ataquei o loiro enquanto o outro homem pegou suas roupas e fugiu como um rato. Felizmente, o detetive entrou comigo e me impediu de cometer um crime. Enquanto tudo isso acontecia, Tracy ainda estava presa na cama e começou a implorar. Ela disse que eu estava enganado e que estava apenas ensaiando seu papel com os homens. Ouvir essa desculpa idiota me deixou ainda mais furioso, e eu senti vontade de estrangulá-la naquela posição vulnerável, mas saí do quarto e disse para ela sair da minha casa até meu retorno. Depois que saímos, o detetive me disse que havia gravado tudo e me mostrou o vídeo. Eu não sabia o que fazer com o vídeo, mas ainda assim o aceitei. Naquela noite, fui dormir na casa de um amigo. Estava tão envergonhado de saber que ele estava certo sobre Tracy e sua carreira de atriz. O que foi ainda mais doloroso foi ver Tracy tendo homenagem na nossa cama. Quando voltei para casa na manhã seguinte, Tracy ainda estava lá. Ela não foi aos ensaios porque sabia que tinha cometido um erro. Quando a encontrei em casa, minha raiva explodiu, e eu a expulsei, jogando suas coisas no jardim enquanto ela implorava. Ela continuava dizendo que eu estava cometendo um erro e que deveria deixá-la explicar o que realmente aconteceu. Ela ficou do lado de fora por quase 1 hora, gritando meu nome e pedindo para entrar. Mas depois de se passar por arrependida, ela ficou abusiva, me xingou e foi embora. Isso aconteceu na semana passada, e finalmente tive coragem de compartilhar aqui, porque não tenho sido eu mesmo desde o dia em que peguei Tracy com aqueles 2 homens. Não sei como tudo isso aconteceu bem debaixo do meu nariz. Eu não era um idiota que super protegesse Tracy ou algo assim. Nós dividíamos as contas, ela fazia a maioria das tarefas de casa, e eu sempre controlava minhas emoções perto dela. Eu estou dizendo isso porque vi histórias onde muitos homens ignoram os sinais. Agora que penso sobre isso, eu deveria ter começado minha investigação no momento em que nossa comunicação diminuiu e ela começou a melhorar seu guarda-roupa. Mas será que é assim que deve ser o casamento? Desconfiar do cônjuge quando ele ou ela começa a comprar roupas novas ou para de falar como antes porque sempre está cansado quando volta do trabalho? Não acho que seja assim. O que mais me irrita é que ela tem me ligado insistentemente desde que a expulsei. Tenho pensado em uma vingança perfeita e quero mostrar o vídeo para o diretor dela. Uau, ensaiando para um papel com alguém dentro dela. Não sabia que era assim que as pessoas ensaiavam hoje em dia. Desculpem, galera, quando nossos amigos nos dizem umas verdades duras, muitas vezes não queremos saber de nada disso. É difícil acreditar que nossas doces pêssegos podem azedar. É uma pena que ela tenha aproveitado o fato de que eu apoiei os sonhos dela sem questionar. No fim das contas, sua esposa é uma atriz super talentosa. Afinal, ela com certeza te enganou. Update 2. Ei pessoal, estou muito empolgado para fazer essa atualização porque as coisas ficaram ainda mais complicadas para Tracy do que eu esperava depois que fiz a última atualização. Levei 2 semanas para pesquisar sobre o diretor dela online e finalmente encontrei ele. Ele é apenas alguém começando na indústria cinematográfica como diretor e, até agora, tem feito bastante sucesso. Então, a Tracy,
O diretor e eu combinamos um dia para nos encontrarmos, e ele apareceu. Ele estava ansioso para me encontrar porque eu disse a ele que tinha algo para mostrar sobre o parceiro dele e um dos seus atores. Quando nos encontramos naquele dia, não perdi tempo com conversas. Nós trocamos algumas palavras educadas e eu mostrei o vídeo do namorado dele, o cara loiro, e da Tracy. Ele ficou tão desapontado e com o coração partido que chorou. Não estou brincando. Ele me disse que suspeitava que o namorado dele estava fazendo algo com um dos membros do elenco, mas não tinha certeza, porque nunca os pegou. Também alegou que o namorado dele já tinha traído ele uma vez no passado, mas o diretor perdoou o parceiro porque ele implorou, dizendo que isso aconteceu enquanto estava sob o efeito do álcool. Honestamente, eu não estava tão interessado no que o namorado dele havia feito. Eu estava mais interessado no que ele faria com a Tracy e o parceiro dela. Quando perguntei o que ele faria com eles, ele disse que ainda não pensou em nada. Eu disse a ele que seria fraco da parte dele deixá-los passar impunes assim, especialmente depois do que a Tracy fez com ele. Resumindo, o diretor da Tracy demitiu ela e o parceiro loiro dela, mas não sei se ele terminou com o namorado depois disso. Quando a Tracy foi demitida, eu fiquei feliz em ver todo o trabalho duro dela se desintegrando como pó ao vento. Eu queria que ela sentisse a dor de investir 100% em algo e ver isso ser destruído por outra pessoa. Quando a Tracy foi demitida, os papéis do divórcio já estavam prontos e meus advogados os enviaram para ela no mesmo dia. Quando ela recebeu os papéis, me ligou e implorou para que eu não arruinasse tudo o que nós dois sofremos para construir. Eu disse a ela que foi ela quem arruinou tudo no dia em que começou a cogitar me trair. Eu disse que fui eu quem mostrei o vídeo que destruiu os meses de trabalho duro dela com o diretor. Eu sabia que ela ficaria furiosa ao ouvir isso. E ela ficou. Ela disse que sabia que eu tinha ciúmes dela e odiava o fato de que ela podia seguir sua paixão e eu não. Eu apenas ri, porque sabia o que ela estava tentando fazer, e desliguei a ligação. Ela assinou os papéis de divórcio há 2 semanas e estou fazendo essa atualização como um divorciado. Embora doa, estou feliz que ela não faça mais parte da minha vida. Obrigado a todos pelos comentários e apoio. Você está absolutamente certo. Ela mesma arruinou tudo e não tem ninguém para culpar além de si mesma. Honestamente, que se dane. Como você poderia estar com alguém que estava apenas pensando em si mesma e usando uma máscara o tempo todo? Isso definitivamente não é um casamento. Francamente, ela teve o que mereceu. Parece que não veremos ela no tapete vermelho tão cedo. O que você acha disso?